Olá, dando continuidade ao nosso treinamento, sobre o torno, mecânico, a gente vai ver agora os acessórios. Tá? Os acessórios de um torno contém vários acessórios que são essenciais para que seja feita a correta confecção de peças mecânicas. Tá? Alguns exemplos são a luneta, pontas e contrapontas, mandril, placa universal, placa de castanha independente e placa de arrasto. Então vamos ver agora cada um deles aqui, nesse nosso treinamento. A luneta é usada para prender peças compridas e finas, garantindo a estabilidade da peça para uma usinagem precisa e permitindo uma centragem da peça de forma eficiente através do ajuste dos parafusos aí que vocês estão vendo. Tá? Cada apoio desse aí tem um parafuso que regula justamente a altura, centrando a peça. Pontas e contrapontos. A ponta são cones duplos retificados de aço temperado, cujas extremidades se adaptam ao centro da peça a ser usinado em um furo previamente aberto, apoiando-a para impedir que ela saia do centro devido aos esforços de usinagem. Quando a peça é comprida, quando vai fazer uma usinagem, ela tende a flambar e aí danificando o corte, prejudicando o corte, não saindo preciso, cheio de imperfeições. Aí você coloca um furo de centro aí nessa face, lateral. E aí, com esse furo de centro, você pode vir e usar uma ponta dessa retificada que vai garantir a estabilidade da peça durante a usinagem. Tá? Então, apoiando-a para impedir que ela saia do centro devido aos esforços de usinagem. Tá? Então, isso é muito importante, é contraponto. Tá? Eu usei muito contraponto. Tá? Mandril são pequenas placas universais de 3 castanhas, mais comumente conhecidas como mandris ou buchas universais, que são utilizados para fixar brocas, alargadores, machos e peças cilíndricas de pequeno diâmetro. Já a placa universal, nesse tipo de placa, as castanhas se movem simultaneamente pela ação da chave introduzida em um de seus furos existentes na parte lateral dessa placa, economizando tempo com a preparação da peça a ser usinada. Neste ponto, neste tipo de placa, geralmente contém 3 castanhas, como a gente está vendo aí em corte, essas 3 castanhas. E aí a placa de 3 castanhas, só que não é de 3, é castanha independente. Essa daí também é outra placa bastante versátil. Como a placa universal está também, como a placa universal, esta também faz o papel de fixar peças, porém com uma maior variedade de formatos, podendo também centrar com precisão desejada qualquer ponto da peça, pois contém castanhas ajustáveis entre si. Esta placa pode conter 3 ou 4 castanhas, tá? Então, mas essas castanhas cada uma ajusta independentemente da outra. Ainda dentro dos acessórios, a placa de arrasto. A placa de arrasto, é um acessório que transmite um movimento de rotação do eixo principal às peças que devem ser torneadas entre pontos. Entre pontos quer dizer que a precisão tem que ser muito boa. Tem o formato de disco, possuindo um cone interior e uma rosca externa para fixação. Então, usa-se o arrastador, que é firmemente preso à peça,
transmitindo-lhe um movimento de rotação, tá? Então é uma placa lisa aí, ó, gente, que tem um pino, é montado um pino nessa placa e o pino regula a altura em cima e embaixo, tá? E é esse pino que vai bater no arrastador que foi presa a peça, que vai fazer a peça girar, tá? Com a mesma força do torno, tá? A bronca todinha, se o acessório, o parafuso que a gente apertou no acessório é suficiente para fazer com que a peça seja arrastada e usinada ao mesmo tempo. Papel dos fluidos, tá? É o seguinte: a usinagem de qualquer metal sempre produz calor, o qual resulta da ruptura do material pela ação da ferramenta e do atrito constante entre os cavacos arrancados e a superfície da mesma. Tá? O calor assim produzido apresenta dois inconvenientes. Primeiro, aumenta a temperatura da peça, provocando dilatação, erros de medidas, deformação, etc. E aumenta também a temperatura da parte, né, temperada da ferramenta, o que pode alterar as suas propriedades. Então, tem que se ter muito cuidado, tá? Para não gerar acidente, né? R12. E aqui, o papel dos fluidos é justamente para baixar a temperatura, né, da ferramenta de corte da peça. Aqui, ó, uma ilustração, né? Por isso são usados fluidos de corte que proporcionam maior produção, melhor acabamento e maior conservação da ferramenta e da máquina, tá? Os fluidos de corte geralmente empregados são fluidos refrigerantes, fluidos lubrificantes e fluidos refrigerantes e lubrificantes ao mesmo tempo. Ainda dentro do papel dos fluidos, dentre os processos de resfriamento, temos o processo a seco, líquido e sólido. O processo a seco usa ar como refrigerante, né, para refrigerar materiais como ferro fundido, bronze, latão, etc. O processo líquido tem como refrigerante uma solução de água saponificada ou uma mistura de 5% a 10% de óleo solúvel com água para refrigerar materiais como ferro e aço, né? Óleo vegetal para cobre e querosene ou água raiz para o alumínio. Já no processo sólido é usado como refrigerante sebo de vela, resfriando materiais como chumbo e ebonite, tá? São dois materiais aí, né? Usando esse refrigerante sólido. Papel dos fluidos. Ainda os objetivos do resfriamento são evitar o superaquecimento da ferramenta, perda de tempo ao parar a máquina para afiá-la ou temperá-la novamente, evitar que o calor concorra para dar falsas indicações de precisão das medidas das peças, permitir maiores velocidades de corte, consequentemente maiores avanços e profundidades de corte, proporcionar melhores acabamentos na superfície das peças, tá? Então tem que ter muito cuidado. O papel dos fluidos. Ainda a gente vê aí na imagem um porta-ferramenta com a ferramenta fazendo a usinagem ali, e o fluido, né, em cima da ferramenta de corte. Aqui, se é trabalhado com grande velocidade de corte e profundidade de corte pequena, penetração na ferramenta, então tanto a ferramenta como a peça deve ser resfriada. Se o caso é contrário, baixa velocidade de corte e grande penetração da ferramenta, o fluido de corte deverá ter sua ação mais no sentido de lubrificação do que corte. Segurança agora. De acordo com a NR12,
Nela encontramos referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, estabelecendo requisitos mínimos para a prevenção de acidentes do trabalho nas fases de projetos de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, sendo assim o turno mecânico e qualquer outra máquina ou ferramenta estão inclusas nessa norma regulamentadora. Então, essa norma, vamos dizer assim, o arcabouço dela é para toda e qualquer máquina, tá? Só umas poucas máquinas manuais é que não se deve levar em consideração. Perfeito? Vamos adiante. Segurança ainda para a utilização de operações em um turno, além de curso especializado devidamente efetuado, o torneiro mecânico profissional deve também fazer uso de alguns EPIs. Aí a gente tem aqui, ó, segurança, botina de aço e protetor auricular. Tá? Então, esse foi o raio aí da NR12 com relação a equipamento de proteção individual. Ainda também continuando no equipamento de proteção individual, nós temos os aventais. Por quê? Porque o cavaco voa, ele vem quente para não queimar a sua roupa, né? Você utiliza esse avental aí. Creme protetor para as mãos, quando você vai pegar em óleo, graxa muito tempo, aí você fica com a mão, né? Então, esse creme é para passar antes, tá? E depois passar o outro para passar depois. Então, a última aí nessa imagem é a rede de segurança para cabelos, né? Quando for necessário. Ainda a segurança, extremo cuidado necessário ao operar esse tipo de máquina, pois por ter suas partes giratórias necessariamente expostas, pode provocar acidentes graves. Algumas precauções de segurança devem ser seguidas, como evitar pôr a mão na placa com o torno em movimento, de jeito nenhum, vai se acidentar. Não ultrapassar no torno usando camisas de manga longa e folgada, também não pode. Terceiro, não trabalhar no torno usando camisas de mangas longas. Aqui, evitar o uso de joias, cordão, pulseira, anéis, etc. E aí pode acrescentar aí o relógio também, né? Então, isso aí. Nunca usar o paquímetro com o torno em movimento. Tá? Então, aí mais uma dica sobre não usar, né? Não fazer nenhuma intervenção com o torno em movimento. Segurança ainda agora, um destaque importante é o uso de luvas, que pode parecer o certo a se fazer, porém o uso de EPIs pode causar acidentes graves para um torneiro mecânico, devido ao movimento de rotação do equipamento que pode puxar a luva, fazendo a mão do operador se enroscar na máquina. Muito perigoso mesmo. Tá? Vamos para o próximo.